Bom, então vamos seguindo no nosso encontro sobre as normas fundamentais, o diálogo entre a teoria do processo e o direito constitucional, estabelecendo o mesmo raciocínio que nós finalizamos no encontro passado. Eu não posso pensar em teoria do processo sem o diálogo constitucional. Isso gera vários reflexos dentro do conceito de normas fundamentais. E, dentre as normas fundamentais, as constantes do artigo 1º ao artigo 12 do Código de Processo Civil são de leitura obrigatória por todos nós. E estamos aqui trabalhando, dentre essas normas fundamentais, as mais utilizadas, as mais trabalhadas, as mais debatidas, levando em conta a função e o foco que elas trouxeram para a análise do processo constitucional. E eu estava falando no encontro passado sobre a primazia da resolução de mérito. Como norma fundamental que é, o artigo 4º não vai responder todas as nossas indagações. O artigo 4º, acima de tudo, traz diretrizes, recados, funções, papéis. E esse artigo 4º reflete em vários outros do Código de Processo Civil. Quando eu normalmente estou estudando processo civil, e não teoria do processo, eu falo das normas fundamentais da primazia da resolução de mérito, contraditório, dupla defesa, da decisão surpresa, do diálogo entre o processo e a Constituição, e os reflexos nos artigos, né? Então, o ponto de partida da primazia da resolução de mérito é o artigo 4º, mas a gente não resolve os problemas inerentes à interpretação do artigo 4º ou a interpretação da primazia de mérito só no artigo 4º. Eu tenho que trazer as consequências do artigo 4º, e eu coloquei aqui no slide passado, que a primazia de mérito reflete, no 139, no papel do juiz, no dever do juiz. O juiz, dentro desse perfil de cooperação com as partes, para a tentativa de resolução de mérito. E, com isso, o papel do juiz para lapidar, para corrigir, para sanar, para adaptar, para fazer as necessárias mudanças para que eu estimule o julgamento de mérito. É claro que uma hipótese ou outra, um caso ou outro, não tem jeito. É lógico que, em uma situação ou outra, necessariamente o juiz vai ter que resolver sem resolução de mérito por um defeito de forma. Mas o que ele não pode é ter a forma como elemento principal de seu julgamento. Ele tem que estabelecer essa diretriz de buscar cada vez mais julgar o mérito. Então, o 139 é um belíssimo recado. Teoria de nulidade, belíssimo recado, de que eu vou aproveitar ao máximo, eu não vou decretar pressuposto processual, eu não vou extinguir o processo por defeito, se eu puder chegar ao seu objetivo. E a norma fundamental da primazia de mérito reflete também no conceito de pronunciamento judicial. Interessantíssimo isto, pessoal. Aqui, em teoria do processo, a gente perceber que, em relação a decisões judiciais, existem os dois mundos, que nós já falamos aqui. Sem resolução de mérito, com resolução de mérito. Sem coisa julgada, com coisa julgada. Então, é muito mais importante, dentro do perfil de um código preocupado com o mérito, preocupado com a primazia, preocupado com o seu papel, com sua função, é muito mais importante julgar o mérito. Então, o 485, e a gente vai falar de condições da ação e pressupostos processuais em unidades futuras, o 485, ele, claro que é um artigo importante, claro que ele é aplicado na prática, mas sempre que puder, o juiz tem que ter o perfil de não aplicar o 485. A propósito, o 488 vai dizer isso, o 489 vai dizer isso. A noção de um perfil de julgamento de mérito. Então, como eu falei, quando se provoca a jurisdição, o que a parte quer é resolver a lide, é resolver o seu conflito. E o que a parte quer é a solução do mérito.
seja para ser acolhido, seja para ser rejeitado. Mas o mais importante para aquele que provoca a jurisdição é ter uma resposta. E essa resposta é dada com a resolução de mérito. Isso é a importância de se provocar um processo com diálogo na Constituição. E a gente segue acompanhando as normas fundamentais. Sem sombra de dúvidas, as principais, dentro daquele contexto do artigo 1º ao artigo 12, giram em torno, como a gente já mencionou, ação, impulso oficial, cooperação, contraditório substancial, boa-fé, paridade e agora contraditório e ampla defesa. A propósito, contraditório, ampla defesa e devido processo legal, 3 normas fundamentais absolutamente aproximadas, absolutamente ligadas, elas têm dispositivos constitucionais muito próximos. 54, 55 do artigo 5º. Observem que é um diálogo constitucional mesmo. A Constituição vem estabelecendo ampla defesa e contraditório e devido processo legal. Devido processo legal no sentido de que o processo tem que atender os preceitos constitucionais, os preceitos infraconstitucionais. Devido processo legal e devido processo constitucional. Ampla defesa, contraditório e devido processo legal andam de mãos dadas, lá no artigo 5º, repito, 54, 55. Aí vem o CPC e regulamenta o contraditório. Importantíssimo este dispositivo que regulamenta o contraditório. Este dispositivo do CPC que estabelece o que é contraditório. O que é contraditório? O que é ampla defesa? Aliás, ampla defesa e contraditório, eles estão no mesmo dispositivo constitucional, né? E a gente não pode confundir, tá? Ampla defesa, amplitude cognitiva para argumentos dos litigantes. Ampla defesa tem a ver com permissão de provas, de argumentação probatória, provas legítimas, provas lícitas, etc. Isso é matéria de processo penal, processo civil. Então, ampla defesa tem a ver com a garantia de exercício de todos os atributos inerentes à defesa ou ao ataque, né, das suas argumentações. Contraditório vem de contradita. Professor, qual é a diferença entre ampla defesa e contraditório? Repito, os dois estão de mãos dadas, sendo tratados lá no artigo 5º da Constituição e logo na sequência devido ao processo legal. 54, 55, etc. Da Constituição, lá do artigo 5º, né? Inciso 54 e 55. Contraditório vem de contradita, vem de permitir ou garantir que eu me manifeste, estabelecer que eu me manifeste, estabelecer uma garantia que eu me manifeste. Então, o contraditório é mais fácil de se conceituar, digamos assim, porque o contraditório é dever de ser ouvido, dever de manifestação prévia. Só que a Constituição, ela não conceituou o que seria esse contraditório. Se o contraditório é antes do juiz decidir, contraditório é depois do juiz decidir, o CPC vem dizendo, olha, em alguns casos, eu não posso abrir o contraditório agora, porque eu tenho que definir, por exemplo, uma tutela antecipada. Eu tenho que definir uma tutela provisória. Então, o CPC já traz ali o chamado contraditório diferido, contraditório adiado, contraditório transportado. Esse transporte do contraditório para outro momento, ele está previsto no contexto do CPC para algumas situações onde não se pode ouvir. Não dá tempo de ouvir, por exemplo, em uma tutela provisória de saúde. O sujeito promove uma demanda requerendo uma internação imediata. Não há como abrir contraditório. O juiz profere a ordem judicial, concede uma tutela provisória antecipada e posterga, e adia, e difere o contraditório. Garante o contraditório logo na sequência, quer dizer, a parte se manifesta logo depois da tutela provisória. Então, em alguns casos, esse contraditório prévio, o próprio CPC diz que não pode acontecer. Mas, de uma maneira geral, o contraditório não é posterior.
Então, anote isso aí, grave isso para a sua vida profissional. O contraditório pressupõe o poder de contribuição no julgamento. Como assim? Contraditório é uma garantia constitucional estabelecida, regulamentada no Código, que garante o poder de contribuição, o poder de cooperação, o poder de formação da decisão. Está aqui a nossa aula, ampla defesa, contraditório e publicidade. Então, ampla defesa é mais aberto o conceito. Contraditório é mais fechado, vem de contradita. E o nosso CPC, eu posso dizer que regulamentou o contexto de contraditório previsto na Constituição, estabelecendo o contraditório substancial, que basicamente é o contraditório no sentido de poder contribuir com a decisão. O que é isso? Portanto, é a necessidade da parte ser ouvida antes do juiz decidir. Isso é contraditório substancial. Ah, Henrique, o juiz decidiu e depois mandou ouvir. Se não tiver previsão legal para esse contraditório postergado, diferido, essa decisão, sem ouvir previamente, é nula. Viola o princípio do contraditório. O contraditório, portanto, na estrutura prevista no CPC, é o contraditório prévio, permitindo que aquele a quem a decisão será proferida coopere na formação da decisão, contribua na formação da decisão, auxilie na formação da decisão. Este é o conceito de contraditório substancial, e aí está no meu material, no artigo 9º. Contraditório substancial é o quê? Influência. Permitir que eu influencie no julgamento. Cooperação, eu quero cooperar com a decisão. E eu quero formar a decisão em conjunto com o Poder Judiciário. É interessante notar que, muitas vezes, as partes incorrem no caso concreto, alegando a falta de atenção ao contraditório substancial. É muito comum. Eu, particularmente, como advogado que sou, já fiz isso algumas vezes. Já argumentei algumas vezes a não atenção, não atendimento ao contraditório substancial. Então, acima de tudo, o contraditório substancial é um dever, é uma função, é uma indicação de contribuição na formação do julgamento. Claro, repito, que existem situações onde o próprio legislador estabelece que o contraditório é adiado, mas a interpretação que o CPC dá ao contraditório é no que respeita ao contraditório prévio, dever de influência, dever de colaboração, de cooperação para formar a decisão. Uma consequência do contraditório substancial é a chamada decisão surpresa, que, juntamente com a publicidade e o resumo geral dessa nossa primeira unidade, isso tudo nós vamos travar no nosso próximo encontro. Então, a gente se encontra trabalhando ainda o contraditório dentro do que nós chamamos de dever de oitiva prévia para evitar decisão surpresa. Até já.